3, 14 e 15. Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, quando nós inicialmente lemos esse texto, Colossenses 3, 14 e 15, nós vemos que a função de cada um de nós é proteger a igreja de Jesus. É proteger o povo de Deus, é proteger aqueles que são chamados pelo mesmo nome do Senhor, é aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue poderoso e maravilhoso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que do céu e do inferno. Como assim? Nós temos muito mais textos no Novo Testamento falando a respeito da comunhão, a respeito da importância de protegermos o povo de Deus. Nós temos muito mais relatos e instruções a respeito de como nós vivemos verdadeiramente como crentes neste mundo do que falando do céu e do inferno. Por uma razão muito simples, para resumir: o céu e o inferno não é problema nosso, não é assunto nosso. A gente não resolve nada sobre isso. O céu, ele está preparado. Jesus diz: eu estou voltando, eu estou indo para o Pai, vou preparar-vos lugar. Está tudo organizado. E o inferno, também a palavra diz, o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o diabo, o inferno é um lugar preparado, o céu é um lugar preparado. Em resumo, eu não tenho nada a ver com esses assuntos, não me tange, não tenho autoridade, eu não posso mudar esse cenário e essa realidade. Agora, a maneira como eu vivo como igreja, a maneira como eu vivo como povo de Deus, a maneira como eu vivo com o povo de Deus, isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade única e exclusiva minha, é a parte fácil da coisa. E veja como é difícil, porque a parte difícil foi Deus me salvar em Cristo Jesus, perdoando e pagando todos os meus pecados lá na cruz do Calvário. Então a unidade é a alma da comunhão. Se nós não formos um só, nós não poderemos viver em harmonia com o Senhor. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de entrega e de harmonia perfeita, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente citar apenas um versículo a respeito dessa unidade, dessa harmonia perfeita que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lembre-se apenas do texto que fala a respeito do batismo de Jesus. Nós temos lá Jesus sendo batizado por João Batista, e naquele instante que Jesus é batizado, ouve-se dos céus uma voz que diz: eis, olha, lá está, aqui está o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E nesse instante, a pomba, representando o Espírito Santo de Deus, ela é vista na presença de Jesus Cristo, no momento que a voz do Pai é ouvida e sentida. Por isso, nada na terra é mais valioso para Deus do que a unidade do seu povo. Por isso, se Deus tem muitos planos para nós, e se Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, o plano maravilhoso de Deus para a minha vida e para a sua vida passa por eu e você protegermos a igreja do Senhor, porque Ele pagou o maior de todos os preços por você. Você não é um produto barato. É isso que a gente às vezes se esquece. A gente vai passando pelos problemas, pelas angústias, pelas agruras, pelas perdas, pelas decepções da vida, e a gente vai se permitindo achar que nós somos um produto barato, porque nós somos alguém que tem as suas dificuldades, mas a gente não merece, Deus não vai ouvir alguém como eu. E realmente, eu não mereço que Deus me ouça, eu não mereço que Deus me responda, eu não mereço que Deus me abençoe. Porém,
Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, tão poderoso, e a própria palavra em Efésios 3, capítulo 3, verso 20, diz que Deus vai tão além do que eu possa pedir ou pensar, que por amor Ele vem até a minha vida e Ele me chama de filho amado. Por isso, você tem o valor que Deus te dá. E qual é o valor que Deus te deu? O valor que Deus te deu foi o sangue de Jesus derramado em favor de você. Por isso, quando você olhar no espelho, olhar o seu rosto refletido no espelho, lembre-se que foi por você, para pagar os seus pecados e os meus, que Jesus veio. Por isso, nada na terra é mais valioso para Deus do que a sua igreja, porque Ele pagou o mais caro de todos os preços por ela, para protegê-la, para mantê-la, que foi Jesus, o nosso Senhor. E aí surge uma ordem na Bíblia para nós. Veja lá, Efésios 4, 3. Efésios 4, 3. Efésios 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um esforço meu, é um esforço seu, manter a unidade do povo de Deus. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo é demasiadamente duro, radical, pesado na maneira como ele escreve, quando ele fala a respeito dos divisionistas, de homens e mulheres que trabalham para dividir a igreja, dividir o povo de Deus. São anátemas. São pessoas longe, afastadas da bênção, do cuidado, pessoas que crucificam Jesus de novo na cruz, porque em Cristo nós somos libertados dessa maneira vil, mesquinha e pecadora de pensarmos e de sermos divisionistas, facciosos, criadores de partidos, contendas e fofocas. Por isso, Paulo aos Efésios, e a carta de Paulo aos Efésios, eu convido você a ler essa carta. A carta de Paulo aos Efésios de uma forma simples dizendo, é como um modelo de como Deus ele vê a igreja, como Paulo ele via a igreja e os nossos, qual é o nosso trabalho particular dentro da igreja. Se você olha para dentro da igreja, se você lê as cartas de Paulo no Novo Testamento, as 13 cartas que Paulo escreveu, você vai ver que todo crente, do mais novo ao mais velho, do homem à mulher, todos nós temos ministérios dentro da igreja. Por quê? Porque Deus derramou e distribuiu sobre o seu povo dons e talentos para a glória dele e para a edificação de quem? Da igreja. Para a edificação do reino dele nesse mundo, para abençoar pessoas, edificar pessoas. Por isso, Paulo diz em Efésios 4:3, façam todo o esforço. O esforço depende de vocês. A parte difícil Deus já fez. Perdoou vocês, salvou você. A outra parte depende de mim e de você. E se esforcem para conservar, para manter a paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí você pode perguntar para mim, mas tá bom, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu conservo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Então, nós vamos ler na palavra alguns conselhos que Paulo nos dá exatamente na sua carta aos Efésios. Primeiramente, a primeira orientação que a Bíblia nos dá é que nós devemos nos concentrar no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Quando é que a divisão acontece? Vamos tirar da igreja e colocar no campo da política, tá? A política é assim. Surge um candidato que fala o seguinte: eu tenho o melhor plano de educação para a cidade. Vamos falar um exemplo bem simples. Eu tenho o melhor plano de educação para a nossa cidade. Aí surge um outro candidato e fala, não, o meu plano é melhor que o seu. Surge um outro, o meu plano é melhor que o de vocês dois. Surge outro, e outro, e outro. Quando você vê, no dia da eleição tem lá 10, 15, 20 candidatos e todos eles dizendo o seguinte: eu tenho a solução para esse problema.
Eu tenho a ideia perfeita e clara, o grupo de apoio perfeitamente escolhido e claramente as ideias estão na nossa mente do que nós vamos fazer, como é que a gente vai resolver todos esses problemas. É ou não é isso? Cada candidato tem a chave do segredo que abre a porta de todas as soluções. Todo mundo tem as respostas perfeitas. Qual é o grande problema? Se você vai no candidato 1, 2, 3, 4 ou 5, cada um pertence a um partido. Cada um pertence a um partido. Isso daí nos ensina muito da nossa característica humana. O partido faz com que as pessoas se dividam, mas quando elas olham de cima, na verdade elas querem a mesma coisa. Só que eu não quero que a ideia seja sua. Eu não quero que o teu nome apareça. Eu não quero que você seja mais importante do que eu. Eu não quero estar nas sombras e você na luz. Eu quero fazer. Eu quero que digam que fui eu quem fiz. Por isso, quando as pessoas elas brigam pelas diferenças, as diferenças em nós, elas são por vezes terríveis. Tem gente que gosta da noite, tem gente que gosta do dia, tem gente que gosta de som alto, tem gente que gosta de som baixo, tem gente que gosta que o pastor pregue de terno e gravata, tem gente que não gosta disso de jeito nenhum, tem gente que gosta mais de músicas tocadas numa banda completa e barulhenta para muitos, outros não, outros gostam da música tocada num piano, ou talvez num violão, ou tem gente que não gosta de música nenhuma. O que isso nos ensina? Que nós, e o que nos lembra, que acima de tudo nós somos extremamente diferentes. Isso faz com que, e a gente lembrando isso, e Paulo na sua carta aos Efésios, Paulo fala a respeito disso. Maiores são as coisas e as características, as marcas que nos unem do que aquelas que nos separam. Eu conheço pessoas que saíram da igreja em outros lugares, em outros tempos, em outras regiões. Eu conheço gente que saiu da sua igreja porque ela não gostou do jeito que arrumaram os bancos da igreja. Ela está, pode parecer ridículo, mas é verdade. Tem gente que saiu, que eu conheci, que saiu da igreja porque os bancos da igreja tinham uma maneira de serem dispostos. Um belo dia escolheram, acharam que ficaria melhor, mais harmônico, mais bonito, ficaria diferente um pouco se mudassem um pouco a disposição dos bancos. Aquela pessoa se irou porque sempre foi daquele jeito, por que perder tempo com isso? E ela criou uma série de indisposições, uma série de brigas e saiu, e brigou com todo mundo e saiu. Um exemplo muito simples, por um motivo muito bobo, muito infantil, mas a gente é assim. Todos nós temos as nossas manias, nosso jeitão, todos nós concordamos ou não concordamos com algo. O grande problema é que as nossas diferenças, por vezes, elas são muito valorizadas por nós. E a diferença do próximo para comigo é extremamente valorizada. Agora o problema não é esse. Diferença você vai ter sempre. Diferença você vai ter em todos os momentos da sua vida, se você morar sozinho ou se você morar com pessoas. O problema é que nós não valorizamos o que nós temos em comum. Veja lá Efésios 4, 4 a 6. Efésios 4, 4 a 6. Veja o que a Bíblia nos diz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, como crentes, nós partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um projeto de Deus para nós, um Pai, um Espírito Santo, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor. Nós partilhamos da mesma salvação, partilhamos do mesmo Salvador, da mesma vida eterna, do mesmo futuro glorioso. São fatores que são muito mais importantes do que se um gosta de ficar desse lado ou o outro gosta de ficar deste lado. Se um gosta de ficar aqui, o outro gosta de ficar aqui. Se um gosta mais acesa a luz, o outro gosta mais apagada a luz. Isso não tem importância, isso não pode gerar em nós nenhum tipo de facção, porque a facção é demoníaca.
O grande problema é que às vezes a gente contemporiza. O grande problema é que às vezes a gente, numa linguagem muito nossa, muito popular, às vezes a gente meio que joga água na fervura de alguns assuntos e não dá às coisas os nomes que elas têm. Paulo, ele não tinha esse tipo de problema. Paulo, ele não se importava com isso. E Paulo, tanto em Efésios quanto na primeira carta aos Coríntios, ele diz que aqueles que dividem o corpo de Cristo, aqueles que dividem a igreja do Senhor, aqueles que racham a igreja, aqueles que fracionam a igreja, aqueles que difamam seus irmãos, eles devem ser jogados fora. Veja que coisa dura. Paulo, ele falou dessa forma em 1 Coríntios. Tais pessoas não devem ser nem cumprimentadas. Tais pessoas são anátemas, tais pessoas não devem ser tratadas. Duro isso para nós. Mas Paulo, ele fala isso por quê? Pelo amor que ele tinha ao Senhor e ao apreço, ao valor que Paulo deu ao sacrifício de Jesus na cruz. E ele olhando para a igreja, olhando para o povo, para a comunidade de fé, vendo cada criança, cada idoso, cada homem, cada mulher, ele via sobre a vida de cada uma daquelas pessoas uma gota do sangue de Cristo. Então, se Cristo deu a sua vida por aquelas pessoas, eu, o apóstolo Paulo, não vou permitir que qualquer pessoa, um qualquer, levante-se contra o povo de Deus e coloque pregos nas mãos de Jesus novamente. Então nós devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças, preferências. Logo nós temos que perceber essas diferenças, conviver com elas e viver em unidade. Agora o que a Bíblia diz é que nós devemos viver em unidade. Agora preste atenção nisso. Unidade não tem nada a ver com uniformidade. Por quê? Unidade é eu viver bem com você apesar das nossas diferenças. Uniformidade é quando todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, todo mundo fala igual, se veste igual, tem o mesmo tom. Então, queridos, não é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia não nos chama a essa uniformidade, nos anularmos, deixarmos de ser, mas nos chama a unidade, ou seja, valorizar o que de melhor o outro tem. Mas para que isso seja possível na minha vida, eu tenho que primeiramente ser verdadeiramente crente em Jesus Cristo, dependente do Espírito Santo de Deus e viver em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na direção da palavra do Senhor. Se isso não acontecer, eu não consigo aceitar o irmão, tolerar o irmão, conviver com ele. E essa faz parte da dura característica da raça humana. Nós somos intolerantes até conosco mesmo. Até conosco mesmo. Portanto, queridos, em nome de Jesus, se nós queremos valorizar e proteger o povo de Deus, em primeiro lugar, você deve se concentrar no que a gente tem em comum e não em nossas diferenças. Porque se for assim, você não vai ter uma boa convivência em lugar no mundo. Paulo, na própria primeira carta aos Coríntios, ele fala a respeito da figura, da comparação com o casamento. E nada é mais estranho de dar certo do que um casamento. Um homem e uma mulher, às vezes de duas raças diferentes, duas culturas diferentes, dois países diferentes, quantas vezes educações diferentes, posições sociais diferentes, se encontram, se apaixonam, casam, vivem felizes para o resto da vida e Deus os abençoa ali e a coisa vai para frente. Isso, quando você olha humanamente, o casamento é um grande mistério. Mas por que funciona o casamento? Porque quando você olha a sua esposa com os defeitos que ela tem, as qualidades são mais e são maiores que os defeitos. Quando a mulher olha para o marido, apesar de todos e tantos defeitos que os homens têm, as mulheres olham para os seus maridos sabendo, não é negando, mas sabendo e vendo todos os seus defeitos, mas as qualidades são mais e são melhores do que os defeitos. Elas pagam os defeitos e apagam muitas vezes alguns defeitos. Está entendendo? Então, dentro da igreja de Jesus Cristo é da mesma forma. Então, valorize o que a gente tem de igual.
E o que nós temos de igual? O amor de Deus por mim e por você. Mas isso também é importante a gente sempre se lembrar o seguinte: não é porque Deus me amou e a gente fica nessa história, eu sou desse jeito aqui mesmo e você tem que me engolir. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo escreve dizendo que nós temos agora a mente de Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. São expressões do apóstolo Paulo e da Bíblia, quando diz que nós temos a mente de Cristo, morremos para o velho homem e agora ressuscitamos como um novo homem. Em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, aquela história, eu sou crente, sou desse jeitão mesmo, isso daí é a prova de um não nascimento. Porque se as coisas velhas passaram e em Cristo nós somos novas criaturas, então você é novo mesmo. Novo no seu jeito de ser, novo no seu jeito de falar, novo no seu jeito de pensar, novo no seu jeito de reagir, novo no seu jeito de conviver com as pessoas. Essa história que eu sou crente, eu amo Jesus, mas eu sou desse jeitão mesmo, isso só cola para você. Se você pega a luz da Bíblia, você é um mentiroso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, da gente tentar colocar goela abaixo, garganta abaixo, verdades que a Bíblia não falou. A Bíblia diz: se eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas passaram. E tudo, não é algumas coisas, tudo se fez novo, inclusive a maneira como eu ajo e reajo com as pessoas. Eis o nosso desafio, um baita desafio que precisamos cada dia mais do Senhor. Mas uma segunda maneira de nós entendermos e valorizarmos e protegermos o reino do Senhor e a Igreja de Jesus Cristo é sermos realistas com as nossas expectativas. Sermos realistas com as nossas expectativas. Quais são as suas expectativas? O que você espera da igreja? O que você espera das pessoas? O que você espera do pastor? Não espere muito mais das pessoas do que o que você espera de você. O grande problema é que a gente, por vezes, não espera nada e não faz por merecer e nem por onde na nossa própria vida, mas a gente faz tudo e coloca a responsabilidade somente nas mãos de outras pessoas. Portanto, seja realista com as expectativas, por uma razão muito simples: você é gente, o seu pastor é gente, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a pessoa mais velha da igreja ou a criança mais nova da igreja, ela é gente, como gente é limitada, pequena, falha, pecadora, imperfeita em todas as coisas. Por isso nós somos tão dependentes do Senhor. Uma vez que nós tenhamos descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil nós ficarmos desanimados pela diferença entre aquilo que nós chamamos de ideal e de real na nossa igreja, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos. Ora, é assim numa amizade, é assim num casamento, é assim numa sociedade, numa empresa, num trabalho, e é assim no reino de Deus. Quando nós idealizamos perfeição das pessoas, nós rapidamente nos frustramos. Por quê? Porque se eu não sou perfeito, veja, eu não sou perfeito e você não é perfeito, e não há uma pessoa perfeita no mundo, por qual razão então que a gente espera a perfeição dentro da igreja? Que objeto é esse que a gente procura? Que idealização é essa que nós procuramos? Pastor, mas o povo da igreja tem que ser melhor que o pessoal do mundo, não é? É claro que sim, mas não espere perfeição, porque nem você é perfeito. Se você não é perfeito e por vezes a gente nem luta para ser um pouquinho melhor, por que a gente exige a perfeição do outro? A gente cai no mesmo buraco que o apóstolo Pedro caiu. Quando ele olhando para os outros discípulos, olhando para os outros apóstolos, olhando para aqueles homens e mulheres que seguiam Jesus, diz: Jesus, mesmo que toda essa gente abandone o Senhor, eu jamais abandonarei o Senhor. Ainda que todo mundo te traia, eu nunca vou trair o Senhor. Ainda que todo mundo difame o Senhor, ainda que todo mundo vá embora, eu nunca te deixarei. Eu vou até o fim, eu vou até a morte, eu vou até onde precisar, até as últimas consequências. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não vai ser assim não, meu amigo. Antes que o galo cante, você vai me negar
3 vezes. E Pedro continuou porque ele se achava bom demais. Pedro se achava especial demais. Pedro se achava espiritual demais. Pedro se achava amigo de Jesus demais, íntimo de Jesus demais, conhecedor demais. Era aquele que era aquele que nos dias de hoje diria para Jesus assim: pode ir tranquilo, Jesus, que eu tomo um tiro no meu peito em seu lugar. Só que Jesus fala: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro continuou até que o galo cantou. E é interessante a narrativa dos evangelhos quando diz que Pedro, quando o galo canta, aí ele se lembra do que Jesus falou. Falou: negativo, você vai me negar sim, porque você não é tudo isso não. A gente às vezes cai muito nesse buraco, nessa vala profunda de acharmos que nós realmente somos o que há de melhor no mundo, seja na sociedade, seja na família ou seja na igreja. Você não é e eu não sou. Nós somos pó e cinza que dependem de um grande, generoso e misericordioso Deus. Porque se Deus não for misericordioso conosco, se a graça não for presente, nós seremos consumidos pela ira de Deus. Então, queridos, a maturidade é conviver com essa tensão do ideal com o real. Quantas vezes você e eu falamos assim: eu não vou agir assim, eu não vou reagir dessa forma, eu nunca vou falar isso, eu nunca vou fazer isso, e a gente vai e faz. Já aconteceu isso com você? Se você é gente, você já fez isso. É duro para nós, porque isso mostra a nossa realidade. Então, Paulo, ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2, diz assim, Efésios 4, 2: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar não é aguentar, falar: meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa. Suportar é ser suporte. É como as pernas de uma mesa, as pernas de uma cadeira. Aquilo é o suporte, é aquilo que sustenta, que aguenta todo o peso, toda a carga, tudo aquilo que é doloroso. Esse é o suporte. E Paulo diz: sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportem, sejam o suporte, segurem o seu irmão, segurem um ao outro com amor. Porque quem não ama o Senhor não ama o seu irmão. E é por isso que as pessoas elas reagem de uma forma tão dura contra o outro. Por isso que as pessoas às vezes são tão perigosas como são. Porque elas não amam o Senhor. Como não amam o Senhor, a prova que a pessoa não ama o Senhor é que ela não ama o seu irmão. João, na sua primeira carta, lá no final do Novo Testamento, ele diz: não chamem Deus de mentiroso. Se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você diz que ama um Deus que você não vê? Deus, ele falou: olha, não funciona assim. Então sejam humildes, dóceis, pacientes e sejam o suporte do seu irmão. A prova para o seu coração e para aqueles que estão à sua volta que você verdadeiramente ama a Deus e foi mudado e lavado por Jesus é que você ama o seu irmão e é suporte para ele. Você não é aquele que puxa o tapete, você segura e não permite que ele caia. Uma terceira maneira de nós abençoarmos e cuidarmos da igreja do Senhor é: seja um incentivador. Prefira, escolha ser um incentivador do que um crítico. Crítico é algo terrível, porque essa mentira que a gente conta, essa mentira que a gente fala assim, não, eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Isso anda assim, ligadinho, muito próximo de fofoca. E o fofoqueiro, alguém já disse há muito tempo atrás, é verdadeiro, ainda que seja duro, mas é verdadeiro, quando diz que o fofoqueiro é o carteiro do inferno. E é verdade. Ninguém faz fofoca de coisa boa, você já reparou? Ninguém fala de coisa boa e sendo fofoca. Chama você num canto e fala: deixa eu contar um negócio pra você. Sabia que tal pessoa ele foi promovido no trabalho?
Vem aqui, deixa eu te contar uma história pra você. Sabia que o filho de fulana de tal é o melhor aluno da escola? Viu, deixa eu contar um negócio pra você. Sabia que fulano... Olha que coisa que eu vou contar pra você. Sabia que a filha de fulano tal ganhou uma bolsa de estudo na faculdade porque ela é a melhor aluna da escola dela? Eu duvido que você já tenha ou ouvido ou contado algum tipo de fofoca assim. Fofoca e o fofoqueiro é o carteiro do inferno, porque ele traz só desgraça, ele só traz morte, ele só traz ruína, ele só traz notícia ruim, ele só abala, ele não traz nada. É o que Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É isso que o fofoqueiro faz. Por isso, seja um incentivador. Tem gente que critica tudo. Tem gente que critica tudo. Tem gente que critica a igreja, tem gente que critica o tempo, tem gente que critica Deus, tem gente que critica a liderança, tem gente que critica o som baixo, o som alto, o calor, o frio, a chuva, a seca, o inverno, o verão, critica a si mesmo. É um crítico profissional. Esse tipo de gente é nocivo ao reino de Deus. Esse tipo de gente não faz parte da igreja de Jesus Cristo, porque em Cristo nós fomos feitos novas criaturas e temos a mente de Cristo, uma mente poderosa, uma mente positiva, uma mente que ama, uma mente aberta à graça e à misericórdia de Deus. Romanos capítulo 14, verso 13. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Jesus já tinha dito isso anteriormente, quando ele diz que por vezes a gente é muito hipócrita, é um baita de um ator, porque a gente vê o cisquinho no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso olho. Isso é hipocrisia. E a pessoa que é crítica, geralmente, o maior crítico é o que menos faz. Quanto mais a pessoa critica, menos ela faz. Quanto mais ela critica, menos ela ajuda. Você já reparou isso? No trabalho é assim, na família é assim, na igreja é assim. Por quê? Porque as pessoas são as mesmas. A pessoa que está dentro da igreja é a mesma pessoa que está lá no ambiente de trabalho e é ruim lá. É a mesma pessoa que está na família e é ruim lá também. Moral da história, ela vem para a igreja e é ruim também. Porque a mesma pessoa, não tem segredo. Por isso, seja um incentivador. Quando criticamos o que o outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção, estamos interferindo em assuntos que são de Deus. Romanos 14, 4 diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? A ideia aqui de julgar não é a ideia que Jesus nos diz. Jesus nos disse o seguinte: nós temos que julgar as situações. Jesus, certa vez, quando foi perguntado a respeito de julgamento, e isso é importante, as pessoas usam muito mal e muito erradamente alguns versículos, ou a maioria deles, dizendo assim: não julguem, porque quem é você para lançar a primeira pedra? Você já reparou que quem fala isso geralmente está errado? Geralmente está errado. Quando a pessoa ela comete uma coisa muito errada, faz uma coisa muito errada, pisa muito na bola e as pessoas falam: puxa vida, isso está errado, não é um bom caminho. Quem que é você para julgar? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Em um sentido mais simples, se você nunca fez nada de errado, então você pode condenar. E é claro que eu e você mais erramos na vida do que acertamos. Mais fazemos coisas erradas do que acertamos. Mais temos pensamentos ruins do que pensamentos bons. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós não temos como negar isso. Mas por que Jesus diz que nós devemos ver os frutos? Jesus disse: não julguem porque da mesma maneira como vocês julgarem, vocês serão julgados. Porém, eu vos ensino a seguir esse método aqui. Pelos frutos vocês conhecerão se são de Deus ou não são. O que Jesus está nos ensinando? O jeito correto do julgamento. Qual é o jeito correto do julgamento? Nós não julgamos a pessoa quanto à sua salvação ou não. O que nós julgamos é o ato. O que é julgar? É a ideia de colocar numa balança. O que você fez?
Por exemplo, uma pessoa que você conhece, por exemplo, uma pessoa que você conhece que roubou alguém, você põe na balança, puxa vida, essa pessoa que eu conheço roubou alguém. O que essa pessoa fez? Foi certo ou foi errado? Ah, isso é muito errado. Então o que você vai fazer? Vai ter uma conclusão e uma aplicação. Qual é a conclusão? O que tal pessoa fez foi errado. Qual é a minha aplicação? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é errado. Porque não faz bem. Porque não me abençoa. Porque não abençoa a minha família. Não traz benefício para ninguém. Então, qual é o meu julgamento diante do que eu estou vendo? Esse tipo de vida não serve para nós. A gente vê atos de violência, de tráfico de droga, de corrupção em todos os níveis, no Brasil e no mundo, e a gente lendo e vendo as notícias, a gente pensa, puxa vida, esse tipo de vida não serve para mim. O que nós estamos fazendo? Fazendo um julgamento, uma aplicação do que a gente está fazendo, está vendo. É isso que Jesus manda a gente fazer. Agora, quando Paulo fala, quem é você para julgar? O que Paulo está falando? Que tipo de julgamento é esse? É o julgamento que decreta se a pessoa é salva ou não. Agora, Jesus, por outro lado, disse, pelos frutos vocês conhecerão. Então, se a pessoa ela é renascida, ela é uma nova criatura em Jesus, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, qual vai ser o fruto? Frutos bons, fruto de justiça, frutos que vão trazer bênção para a igreja, frutos que vão construir a igreja, frutos que vão trazer edificação para a igreja, frutos que vão trazer o povo de Deus a ser um povo de Deus cada vez mais unido, cada vez mais próximo, cada vez mais respeitador, cada vez mais valorizando um ao outro, a sua liderança, a palavra do Senhor, e assim nós teremos paz e harmonia para vivermos para a glória do Senhor. Então, sempre que nós julgamos outra pessoa, pelo menos 4 coisas acontecem quando nós decretamos se aquela pessoa ela é um salvo ou não. Primeiro, que a gente perde a comunhão com Deus, porque a gente fica entristecido, até irritado com a situação. A gente expõe o nosso orgulho, a nossa insegurança, porque eu me torno como que um apóstolo Pedro, dizendo assim, eu sou mais salvo e mais santo que você. A gente se coloca numa situação pela qual nós somos condenados pelo Senhor. Jesus diz, não julguem. E em quarto, a gente prejudica a comunhão da igreja, porque daí nascem as fofocas. Provérbios 16, 28, sobre isso diz, o homem perverso, maligno, provoca separação, dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Guarde e escreva esse versículo. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, separação. E o que espalha boatos, fofoca, mentira, ele afasta bons amigos. Talvez já tenha acontecido isso dolorosamente com você. Talvez já tenham inventado fofoca, mentira sobre você. E isso trouxe como um dos muitos danos a perda de amizades. Por quê? Porque isso é maligno. O homem perverso, o homem maligno que faz isso. Por isso, queridos, em nome de Jesus, o rebanho de Deus, ele tem que ser um rebanho unido em torno do Senhor, que é o nosso pastor. Provérbios 17:4 é um outro texto bastante duro que diz assim, o ímpio, presta atenção, o ímpio não deve ser eu nem você. O que você é? Você não é um servo, uma serva de Jesus? Você já não foi lavado e lavada pelo sangue de Jesus? Então você não é uma nova criatura em Jesus? Então esse versículo não pode servir para você, não pode servir para mim, porque Provérbios 17:4 diz assim, o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Se você dá ouvidos à língua destruidora, se você dá atenção a lábios maus, me perdoe em nome de Jesus, mas a Bíblia chama você ou a mim de
ímpio. Ímpio. Ímpio é aquele que deu as costas contra Deus. Esse que é o homem ímpio. Então é muito duro, é muito pesado isso para nós. Queridos, então, em nome de Jesus, que nós possamos conviver dentro do povo de Deus como um povo só. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que Deus está também trabalhando no nosso coração, na nossa história, mas Deus está também separando aqueles que são ímpios daqueles que são verdadeiramente servos de Jesus Cristo. Porque os servos, eles se mantêm fiéis em toda e qualquer situação. Fiéis ao Senhor, fiéis ao seu compromisso com as suas igrejas, fiéis uns com os outros, fiéis consigo mesmos. Fiéis, somos chamados pelo Senhor para sermos encontrados fiéis. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Existem muitas pessoas em nossas comunidades que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer, mesmo sendo tão imperfeitos. Se tem gente imperfeita nesse mundo, somos nós. E Deus nos aceita e nos transforma. Deus nos chamou como nós éramos, do jeito que nós estávamos, para nos transformar naqueles que Ele deseja fazer. Deus, Ele nos chama da maneira como nós estamos e nos transforma para ser aquilo que Ele deseja para mim e para você. É um grande desafio. Esse estudo de hoje, especialmente fazendo, lendo e relendo, ele foi muito desafiador para a minha vida, e particularmente porque a palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos chama para cima e para perto dela, e assim somos abençoados. Quero concluir relendo Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, unidos de alma, unidos em comunhão, unidos no amor do Senhor. Que Deus nos abençoe, nós que somos o povo do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua saúde, que o Senhor proteja você, que o anjo do Senhor acampe-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai bondoso e amado Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é dura conosco, mas obrigado, Deus, porque o Senhor é duro conosco, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer que nós sejamos cada dia mais e melhores do que nós somos hoje. Tem misericórdia de nós, Pai, para que amanhã, permitindo o Senhor, com vida e saúde, nós possamos ser mais parecidos com Jesus do que nós somos hoje. Toma conta das nossas vidas e de cada família para a glória e honra de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Que a palavra do Senhor seja sempre poderosa, restauradora e transformadora na sua vida e na sua história. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente em Jesus.